conhecer diferentes visões da mulher, não apenas durante a passagem do tempo na história, como também conhecendo diferentes culturas. Vamos para o terceiro parágrafo, certo? Sempre baseada no tripé contextualização, produção e fruição, criei etapas para sensibilizá-los à medida que ia observando suas reações, para perceber quais eram as visões sobre a mulher que estavam surgindo. Utilizei as rodas de conversa para levantar hipóteses, vivências e tirar dúvidas. Encaminhei as atividades conforme o interesse dos alunos. Mostrei obras de tempos e culturas diferentes para ampliar a visão de mundo e fazer os alunos perceberem que as diferenças podem e devem existir, sempre pautadas no respeito ao outro. Os principais objetivos foram levar o aluno a refletir sobre as condições da mulher em vários períodos históricos, seu papel social e sua atual condição. Debater com os alunos o que as mulheres podem e não podem fazer. Conceitos de beleza feminina, levantar preconceitos e ideias pré-concebidas. Conhecer obras de arte e como as mulheres foram retratadas no decorrer do tempo e em diferentes culturas. Todos esses objetivos foram atingidos, e o empenho e envolvimento dos alunos me surpreenderam positivamente, com uma evolução significativa. Houve um relato histórico sobre a mulher e o Dia Internacional da Mulher, em paralelo com textos apresentados pelas professoras das salas sobre o tema. Em seguida, propus uma atividade reflexiva: desenhar e pintar a imagem que lhes vinha à cabeça quando escutavam a palavra mulher. Foi interessante perceber que, entre os meninos, apareceram várias falas e até alguns desenhos relacionados à violência contra a mulher. Já entre as meninas, as representações e falas foram divididas entre a questão de estética e a de cuidar de casa. A mulher sempre relacionada à casa. Depois, selecionei 10 obras de arte que focam personagens femininas de períodos históricos e lugares diferentes, uma para cada sala. Os alunos tomaram contato com um breve histórico sobre a obra apresentada e seu autor, situando-os no espaço temporal e geográfico, abordando outras produções do mesmo autor, período ou cultura, uma para cada turma. É o meu microfone que está chiando? Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Ótimo. Paramos para cada turma. Estamos no 1, 2, 3, quarto parágrafo. Sempre antes de iniciar as atividades práticas, realizava uma roda de conversa. Primeiro, deixando os alunos exporem suas visões sobre a mulher e depois colocando alguns questionamentos e fazendo algumas observações para que eles refletissem. A participação da maioria da sala foi muito ativa, principalmente sobre relatos de casos envolvendo situações de agressão às mulheres ou de dificuldades vividas por elas. Houve a exposição das releituras ao lado da representação das obras originais, com a identificação da época, do autor e da sala que realizou a releitura, com abertura no dia em que as mães vieram à escola, para serem homenageadas pela passagem do Dia Internacional da Mulher.
Os alunos ficaram muito orgulhosos pela exposição e a visita das mães. Faziam questão de apontar qual era o recorte e a palavra que eles haviam feito, falando o que haviam aprendido sobre a obra e seu autor. Os principais resultados obtidos foram aproximar os alunos de produções artísticas, ampliar seu repertório, aumentar seu domínio sobre técnicas de pintura, modelagem, composição, espaço compositivo, desinibição, além de fazê-los ver de forma diferente questões como divisão de tarefas em casa, responsabilidade, e direitos da mulher, respeito pelas diferenças e tolerância. As avaliações sempre serviram para balizar os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. Os objetivos traçados inicialmente foram atingidos. O maior deles era derrubar preconceitos e ideias preconcebidas a respeito da mulher e dos valores estéticos impostos pela sociedade e pela mídia. Ao perceber que os meninos passaram a tratar as meninas com mais respeito e praticamente desaparecer as piadas sobre meninos e meninas obesos ou com sobrepeso, senti que meus objetivos haviam sido alcançados. Este projeto serviu para derrubar barreiras e quebrar paradigmas, ao provar que podemos trazer cultura erudita em ambientes muitas vezes desfavoráveis. E, ao contrário do que se diz de forma preconceituosa, os alunos gostam e têm capacidade de apreciar e internalizar essa cultura, além de perceberem que todas as diferenças devem ser aceitas e tratadas com respeito. Então, vamos lá. Quem fez todas as questões? Acredito que tenha quem tenha resolvido. O Guilherme já falou que não fez a 4, se eu não me engano. Mas alguém respondeu todas? Vamos descobrir agora. Marcelo fez. Ah, que maravilha. Cecília, faltou qual para você? Só não fez a 4, tá ok. Fiz tudo também. Francisco Roger, ótimo. Deixa eu ver quem está por aqui a princípio. Tá faltando algumas pessoas aqui, né? Tá faltando é muita Professor, gente. eu cheguei meio tarde, eu perdi qual era a página. A gente está na 47, Carolina. Certo? Milena. Oi, Milena. Você resolveu, Carolina, as atividades da página 47? Que eu tinha deixado ontem. Não está conseguindo me ver, Milena? Tem mais alguém com esse problema? Faz o seguinte, ô Milena, sai da reunião e depois volta, que às vezes isso resolve, às vezes é só uma falhazinha. Larissa também não está conseguindo. Ah, você está conseguindo, né? Tá ok. Vamos lá. Enquanto a Milena entra, vamos ler o enunciado. Qual era o maior objetivo do projeto? Segundo a autora, ele foi atingido? Quem fez? Posso falar minha resposta? Pode. Eu botei destacar a importância da mulher. E a segunda pergunta, a segunda autora de sua ativista, eu botei que sim. Certo. Mais alguém quer compartilhar a resposta com a gente? Não? Vamos lá. O maior objetivo dela, que ela fala isso umas 3 vezes no texto, era derrubar preconceitos e ideias preconcebidas pela sociedade a respeito da mulher, certo? E principalmente também sobre valores estéticos impostos
pela sociedade e pela mídia, principalmente pela mídia. A gente pode usar como exemplo a rede social Instagram, que lá tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, todo mundo lá é bonito, não tem nenhuma falha, as vidas são perfeitas, é tudo de dar inveja, né? Tudo isso é um padrão que nos é imposto pela mídia, no caso por essa rede social, não que ela tenha culpa, né? Mas que cria na gente uma imagem de que aquilo é o que a gente deve viver e que se a gente não vive aquilo, a gente não é feliz. Olha que ideia absurda. Se a gente não tem as condições daquela pessoa do Instagram, a gente não vai ser feliz. Se a gente não tem aquele carro, aquele cabelo, aquele corpo, aqueles olhos, aquela cor, a gente não vai ser feliz. Isso é um exemplo de padrão imposto pela sociedade, né? E isso é algo terrível de se pensar, mas muita gente absorve aquilo para si e traz isso como sendo meta de vida, esquecendo de viver o que ela pode. E a segunda pergunta da segundo a autora, ele foi atingido? Sim. Ela fala diversas vezes que conseguiu atingir todos os seus objetivos. E também ela fala que que ela até se surpreendeu com o resultado, né? Então ela sim atingiu os objetivos. Segunda questão. A professora propôs que os alunos desenhassem a primeira imagem que lhes vinha à cabeça ao ouvir a palavra mulher. Quais foram as imagens mais recorrentes entre os meninos e meninas? Passa na minha resposta. Na sua opinião, qual é a causa dessa diferença de visões? Pode falar. Só um minuto, Eu botei Guilherme. aqui. Só um minutinho. A resposta da Marcelo, é o seguinte: qual era o maior objetivo do projeto? Derrubar preconceitos e ideias preconcebidas em relação à mulher. E se o objetivo foi atingido? Sim. Lembrando que você pode reassistir essa aula e que as respostas eu vou colocar no Classroom, tá certo? Não coloquei ontem as respostas da atividade anterior porque eu estava esperando vocês me mandarem até certas horas da noite. Mas as demais atividades, as anteriores, vocês viram que eu coloquei, né? As correções estão todas lá. Professor, e poderia tirar a foto e mandar, tipo, já dentro lá? Porque não tinha o documento aberto pra gente mandar só pro professor, entendeu? Pronto, muito importante isso aí. Eu sempre boto lá eu crio uma atividade e, por exemplo, página 47, você entra na atividade para me responder pela aba de atividades, que tem mural e tem atividades. Aqui, quando você entra no Classroom, tem 3 opções. A terceira que eu não estou lembrando agora, mas tem mural e tem atividades no meio. Você clica em atividades, vai lá na atividade que você está devendo, seja lá qual for, e vai entregar a atividade com um anexo, que pode ser um documento que você fez, pode ser uma foto que você vai mandar, porque dessa maneira só quem vai ver as suas respostas serei eu. Se você colocar um comentário, se você for lá no mural e pôr um comentário, todo mundo vai ver as suas respostas. É como se você estivesse indiretamente dando a pesca para os colegas, né? Mas, professor, quando coloca no comentário privado, só você vê. É porque quando eu coloco, quando você me devolve na atividade que eu coloquei, fica mais organizado. Fica assim, a atividade e todas as pessoas que deveriam me entregar e todas as pessoas que me entregaram. Fica lá bem bonitinho, fica tipo uma pasta, certo? A pasta da atividade tal, depois a pasta de outra atividade, a pasta de outra atividade, tudo bem bonitinho, mais organizado. É só por uma questão de organização. Mas pode botar no comentário particular que assim eu ver, né? Porque botar em pasta já existe um pouco complicado. Pode colocar. Pode também mandar até pelo WhatsApp. Tá. Quem preferir. Guilherme, a resposta dá 2, meu querido. Desculpe o atraso. Não, tá bom. Eu botei assim. Fala, cara. Os meninos desenharam coisas relacionadas à violência contra a mulher. Já as meninas desenharam coisas relacionadas
a mulher ser dona de casa. E, na minha opinião, essa diferença de visões é porque as mulheres sabem que um dia vão passar por isso e já, tipo, entre aspas, eles estão se preparando. E os meninos que mal vão passar por isso, né, botam essas coisas assim. Mais alguém? Mais alguém quer compartilhar a resposta da 2 com a turma? Bom, vamos lá. Essa questão aqui, metade dela é recorte de texto. A outra metade é pura reflexão. É o seguinte. Entre os meninos, as imagens foram de associação associação à violência contra a mulher. Entre as meninas, as imagens foram associadas à estética e ao ambiente doméstico. Né? É isso que o Guilherme falou. Está correto. Com relação ao porquê dessa diferença de visão, claro que a resposta é pessoal. Como diz aqui no começo da pergunta na sua opinião. O que eu acredito ser mais coerente com a realidade também tem a ver com a educação. Como é que você imagina que vai ser o entendimento de uma menina, por exemplo? Qual é o entendimento dela sobre o que é ser mulher? Sendo que desde criança, os brinquedinhos dela eram fogãozinho, eram bonequinha, era brincar de ser mamãe, eram essas coisas. Ela tem injetado dentro da cabeça dela essa ideia de que mulher é ser isso, é ser dona de casa, é maquiagem, é beleza. Não que não signifique, claro que eu não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que é pura ideia motivacional, no sentido de você ser motivado a acreditar que aquilo é verdade. Que é como eu estava falando numa aula para outra turma sobre o preconceito linguístico, que não tem motivo para haver preconceito linguístico, porque muitas pessoas erram uma palavra ou outra porque ela é motivada desde a criação, da sua infância, a errar aquela palavra. É pessoal, a resposta é pessoal. Estou dando a minha reflexão. Por exemplo, eu usei o exemplo da palavra vassoura. Vassoura está errado? Tá. Na norma oficial, está errado. O correto é vassoura. Mas se a pessoa nunca ouviu falar a palavra vassoura, com V, a pessoa passou a infância, a adolescência, a vida adulta acreditando que o termo correto é vassoura, como que a gente vai corrigir essa pessoa, né? Ela comete esse erro por motivação. Do mesmo jeito, é essa segunda questão aqui. Os meninos recebem um tratamento X, uma educação X na sua infância, e eles crescem acreditando em certas coisas. Claro que não é regra, tem exceção. As meninas recebem um tratamento X, uma educação X, e elas crescem acreditando numa certa ideia. É tanto que você não vê muitas meninas, tem a população de motorista, por exemplo, motorista de carro mesmo, é majoritariamente masculina. Porque quem brinca de carrinho quando criança são os meninos. A gente tem mais uma propensão maior a gostar desse tipo de coisa. Estão entendendo? Claro, eu vou repetir, não é regra. Tem as exceções. A gente majoritariamente gosta de videogame, com certeza, é mó legal, Stefano. Eu tenho até alguns ainda. Mas a questão, faltava quebrar. Eu guardo os meus todos ainda. A questão dessa diferença é sobre o entendimento de mundo da pessoa. Essa é a principal ideia para você fazer uma resposta interessante. Mas lembrando, a resposta é pessoal, tá certo? Terceira questão. Essa daqui tá bem facinho. Na oração, o projeto representou uma quebra de paradigmas. A unidade destacada representa o quê? Adjunto adnominal, adjunto adverbial,
predicativo do sujeito, complemento nominal ou objeto indireto? Essa eu quero ver, deixa eu ver. B, E. Vamos lá, pessoal, mais respostas. Quero ver a resposta de todo mundo, todos que fizeram. Vamos lá, Guilherme, a resposta da 3, meu querido. Eu botei a letra B. Adjunto adverbial? Isso mesmo. Tá, me responde qual é o advérbio aqui. Objeto indireto. Por que que é objeto indireto? Vamos lá, pessoal, para não confundir muito, vamos lá. É justamente o contrário, Carolina. Vamos lá, prestem atenção. A resposta correta é a D. Complemento nominal. O que é o complemento nominal? Até tem uma anotação aqui para explicar bonitinho para vocês. O complemento nominal, ele é o termo, né, que complementa, que completa o sentido de uma palavra que não é verbo. Se fosse complemento verbal, ele iria dar sentido, iria completar o sentido de uma palavra que é verbo. É aquela velha história do quem isso é isso por alguma coisa. Por exemplo, Carlos tem orgulho. Antes de entrarmos nos exemplos, como ele vai completar uma palavra que não é verbo, e ele vai completar nomes, já que ele é complemento nominal, ele complementa o seguinte: advérbios, adjetivos ou substantivos. Vamos lá. Carlos tem orgulho. Professor, para que serve esse... Eu não sei. Se você está falando de matemática, eu esqueci até o nome desse símbolo. Carlos tem orgulho. Quem tem orgulho de alguma coisa, né? Então, vamos lá. Pode ser do nada, no mínimo ele tem orgulho de si mesmo, né? Ele é uma pessoa orgulhosa, no mínimo. Mas ele tem orgulho do pai. Carlos tem orgulho do pai. Orgulho é substantivo. Logo, se o complemento nominal ele completa substantivos, advérbios e adjetivos, então o orgulho sendo substantivo, esse do pai é o complemento nominal. Tá certo com a preposição mesmo? Sim, o complemento nominal sempre se fecha por meio da preposição. Isso é de isso. É isso por alguma coisa. Por exemplo, a professora agiu favoravelmente aos alunos. Favoravelmente é advérbio. O complemento nominal dá sentido aos advérbios também. Porque, por exemplo, a professora agiu favoravelmente. Tá, ela agiu favoravelmente para quem? Para quê? Em que sentido? Não entendi. Tá com sentido incompleto. Ela agiu favoravelmente. Só essa frase não dá para entender para quem ou para que ela agiu favoravelmente. Agora, agiu favoravelmente aos alunos? Agora eu já sei o que é. Não preciso nem saber a maneira, como o contexto no qual ela agiu favoravelmente. Se ela deu uma nota por um trabalho, se ela liberou mais cedo porque estava sem energia, não sei o que aconteceu, não sei o contexto. Mas a frase está com sentido completo, né? A professora agiu favoravelmente aos alunos. Favoravelmente é advérbio. E esse aos alunos está completando o sentido desse advérbio. Advérbio não é verbo, é advérbio. E o complemento nominal dá sentido ao advérbio. Logo, esse aos alunos é complemento nominal. Vamos ver aqui também um exemplo com adjetivo. João estava consciente. João estava consciente
mas ele estava inconsciente, ele está com sentido razoavelmente completo, mas não está totalmente completo. João estava consciente de quê? Estava consciente de que o céu é azul? Estava consciente porque estava acordado? Estava consciente em que sentido, meu amigo? Estava consciente de tudo. Ah, então, consciente é adjetivo. Adjetivo, o complemento nominal, completa o sentido dos adjetivos também. Então, esse de tudo tem preposição, só pode ser o complemento nominal desse adjetivo. Agora, vamos aqui para o nosso exemplo. O projeto representou uma quebra. Tá, uma quebra de quê? Uma quebra de casa? Uma quebra de dente? Uma quebra de unha? Tá com sentido incompleto, não dá para entender. Representou uma quebra de paradigmas. Ah, agora sim. Representou uma quebra de paradigmas. Tem preposição, está completando o sentido de um advérbio, de um adjetivo ou de um substantivo, é complemento nominal. Por isso que esse de paradigmas é o complemento nominal. Tá ok? Vocês entenderam agora o conceito de complemento nominal? Bonitinho? Não entendeu? Então vamos lá, vou explicar de novo. A gente tem essa aula até que horas? A gente tem um tempinho ainda. O complemento nominal, ele é o termo que completa o sentido de uma palavra que não é verbo. Se fosse complemento verbal, ele faria a mesma coisa, completaria o sentido de uma palavra que é verbo, né? Por exemplo, eu andei... Não vamos bagunçar muito, vamos ficar no complemento nominal mesmo. Depois eu faço uma aula só sobre isso. Não precisa nem ser ao vivo, pode ser gravada mesmo, para vocês assistirem. Assim, o complemento nominal pode se referir a adjetivos, advérbios e substantivos, certo? Já que ele não vai completar o sentido de uma palavra que é verbo, porque ele é complemento nominal, não é complemento verbal. Ele vai se referir a um adjetivo, a um advérbio ou a um substantivo por meio da preposição, certo? Vai ter lá um adjetivo, um advérbio, um substantivo, vai ter uma preposição e vai ter o complemento do rapaz. Aí você pega a preposição, esse complemento, e entende que ele é complemento nominal dessa palavra, desse adjetivo, desse substantivo ou desse advérbio, certo? Vamos lá. Vou pegar os mesmos exemplos que eu usei. A professora agiu favoravelmente. Favoravelmente é advérbio. Mas vamos lá. A professora agiu favoravelmente. O sentido da palavra está incompleto. Eu não sei como, em que contexto, o porquê, aliás, de ela ter agido favoravelmente. Eu não sei o para que ela agiu favoravelmente. Eu não sei para quem ela agiu favoravelmente. Agora, quando eu digo a professora agiu favoravelmente aos alunos, eu estou entendendo exatamente o sentido completo da frase. A professora agiu favoravelmente aos alunos. A oração está com sentido completo, bonitinho, está ali fechadinho. Eu entendi tudo. Eu tenho um adjetivo. Depois desse adjetivo, se não tivesse esse aos alunos, aliás, adjetivo não, desculpa, advérbio. Depois desse advérbio, se tivesse faltando esse aos alunos, eu não iria entender. A frase ia ficar sem sentido. A professora agiu favoravelmente, mas ela agiu favoravelmente para quem? Para quê? Agora, quando eu digo a professora agiu favoravelmente aos alunos, esse aos alunos, ou seja, a preposição e o termo depois dela, completa o sentido do advérbio. Né? Advérbio de modo, aliás, o modo com o qual ela agiu era favorável. Então, eu entendo que aos alunos, né, preposição e outro termo, aos alunos, é o complemento nominal, nome, advérbio, é o complemento nominal de favoravelmente. Eu tenho aos alunos e tem aqui favoravelmente. Esse aos alunos está se referindo ao advérbio por meio da preposição, certo?
Outro exemplo aqui. Carlos tem orgulho. Tá. Orgulho de quê? Orgulho de quem? Tem orgulho para quê? Orgulho para quem? O sentido da oração está incompleto. Eu poderia até dizer que ele tem orgulho de si, que ele é uma pessoa orgulhosa, mas não está claro na frase isso. Não tem sentido dizer isso porque a frase está com sentido incompleto. Agora, Carlos tem orgulho do pai. Orgulho. Orgulho é substantivo. O complemento nominal pode se referir a um substantivo? Pode sim, por meio da preposição. Eu tenho ali do pai. Ou seja, tem um substantivo, tem preposição. Sem o termo depois da preposição, não ia ter sentido a frase, então é como se tivesse que botar no complemento. É exatamente isso. É só colocar um complemento para que dê sentido, para que complete o sentido da oração. Então, quando eu tenho Carlos tem orgulho, eu não entendi, eu sei de quem nasceu, do porquê, para quem ele tem esse orgulho. Está muito vago. Agora, quando eu digo Carlos tem orgulho do pai, pronto, fechei a frase, fechei o sentido. Esse do pai é o complemento nominal. Complemento nominal de que nome? Do substantivo. Que substantivo? Orgulho. Por quê? Porque sem esse complemento, não ia entender o porquê do substantivo. Só para fechar, né? O porquê, aliás, João estava consciente. Estava consciente de quê? Estava consciente da epidemia do coronavírus? Estava consciente de alguma coisa? De que o quadro aqui é branco? Estava consciente de quê? Não sei do que ele estava consciente. João estava consciente de tudo. O consciente aqui é adjetivo, né? Adjetivo ali do João. Lhe atribui uma qualidade. E de tudo completa o sentido desse adjetivo. Então, eu tenho um adjetivo, tem um termo ali depois dele, que na ausência desse termo não ia ter sentido. Então, esse termo complementa, olha só, complementa o sentido desse nome. João estava consciente de tudo. Eu entendi a frase, eu entendi o sentido. Está perfeito. Então, de tudo é complemento nominal. De quem? De consciente. Consciente é o quê? É adjetivo. Então, está perfeito. Agora aqui no livro. O projeto representou uma quebra. Tá, uma quebra de quê? Fica sem sentido, né? O projeto representou uma quebra de paradigmas. Eu entendi a frase. Eu entendi todo o sentido da frase. Está completo, está perfeito. Então, se eu tenho ali preposição, e por meio essa preposição liga dois termos, sendo que um termo não é verbo, ou ele vai ser adjetivo, ou ele vai ser advérbio, ou ele vai ser substantivo, no caso aqui substantivo, então ele está complementando o sentido dessa palavra, desse nome. Então, ele só pode ser o complemento nominal, porque está complementando, está completando o sentido de um nome. Entenderam? Ou seja, de paradigmas é complemento nominal. Complemento de quem? De quebra. Vamos tirar o de paradigmas de novo. O projeto representou uma quebra. Eu não sei o que foi que quebrou. Quebrou quem? Uma quebra de paradigmas. Agora eu entendi. Agora a frase faz sentido. A questão é essa. Fazer sentido ou não fazer sentido. Na ausência ou na presença desse termo que se liga ao nome por meio da preposição. Ficou claro agora? Todo mundo entendeu? Ótimo, maravilhoso. Vamos lá, quarta questão. Que evento estimulou o orgulho e a autoestima dos alunos? Pelo tempo, é até mais interessante ligar o microfone, pessoal. Oi, Guilherme. É a D, complemento nominal, tá? A resposta da 3 é a D, complemento nominal. Vou saber sair e entrar porque tá... Tá certo, tá certo. De nada. A quarta questão, pessoal. Quem quer ligar o microfone para compartilhar a resposta com a gente? A gente só tem 4 minutos.
Bom, ninguém, vocês estão tímidos hoje, hein? O evento que estimulou o orgulho e a autoestima dos alunos foi o seguinte: foi a exposição realizada no Dia Internacional. Carolina não fez, tá certo. Foi a exposição realizada no Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mães, na qual os alunos exibiram seus trabalhos na presença das mães, né? Isso estimulou a autoestima, estimulou o orgulho deles, certo? Essa é a resposta. A exposição no Dia Internacional da Mulher, da Mulher, isso, em homenagem às mães, na qual os alunos expuseram seus trabalhos. Expuseram ou exibiram. Guilherme, você quer saber a resposta de qual? Da 4? A exposição realizada no Dia Internacional da Mulher, vírgula, em homenagem às mães, onde os alunos expuseram seus trabalhos, certo? Quinta questão. Calma aí, professor, espera um minutinho. Eu escrevi a 4 na 5. Foi. Professor, posso ler a minha resposta da 5? Quando o professor ler? Pode sim. A resposta Posso é ler a qual? minha também? Pode sim. Vamos só ler a pergunta para todo mundo se situar. Na sua opinião, com base no relato de experiência que você acabou de ler, qual é o papel da educação na construção de uma sociedade que reconheça e respeite o papel da mulher? O papel da mulher é onde ela quer, não onde a sociedade acha melhor, e sim o que ela prefere fazer da vida dela. Ou seja, todos devem respeitar não só a mulher, e sim todos, porque é assim que se constrói uma educação melhor e um desenvolvimento social sem preconceito. Vamos lá, Guilherme. Eu botei assim, que a mulher tem que ser vista com menos preconceito, e sim como uma pessoa como as outras. Até porque tem vezes que ela sofre violência, mas tem que ficar calada. Isso, a questão da necessidade de mais leis, né? Do endurecimento de mais leis. E principalmente a que possamos trazer mais igualdade em todos os âmbitos, né? Promover a ideia de que nós somos iguais, né? Não inferiores, não superiores, iguais. Mais alguém quer compartilhar a resposta com a gente? Bom, vamos para a sexta questão, já que a gente só tem um minuto. Que é o Conselho combater o preconceito da mulher no campo político. Isso, também, também. Os relatos Favela e Mulher através da Arte trazem experiências de professores que tinham o objetivo de ganhar respeito dos alunos, conseguir um emprego melhor, transformar a maneira de pensar dos alunos, manter os alunos atentos às aulas ou afastar os alunos da sua realidade social. A alternativa correta é a C, tá bem? Bom, a gente tem poucos segundos. Eu vou aproveitar esse tempo para desejar um final de semana maravilhoso para vocês. Não esqueçam de se atentar ao Google Sala de Aula, que vai sempre ter informações interessantes lá. E é isso, pessoal. Tem que colocar essa forma. Sim, de todas as atividades, tá certo? De todas as disciplinas também. Tchau, pessoal. Ok, Até a próxima. tchau. Bom final de semana. Igualmente.